no mês de novembro. Novembro foi um mês até que ok, eu li 7 livros, o que, né, é ok. Mentira, não é ok, é bem bom, considerando que já tiveram meses esse ano que eu li, tipo, 4, 3 livros. Mas, sem mais delongas, vamos logo começar. E o primeiro livro que eu li em novembro foi o Divina Vingança, ou Dark Triumph, que, se vocês me acompanham nos vlogs de leituras, eu sei que eu falo isso sempre, mas se vocês quiserem saber tudo que eu achei desses livros enquanto eu lia, e não só agora que foi o resultado final, acompanhem os meus vlogs de leituras, que lá tem a experiência completa. Mas, como eu ia dizendo, se vocês acompanham, vocês sabem que eu não gostei desse livro, ele realmente não rolou pra mim. Eu deixei ele só com 2 estrelas, o que é uma pena, porque o primeiro livro dessa trilogia, que foi o Perdão Mortal, eu gostei muito. Essa trilogia, na realidade, eu já comprei ela pensando que, tipo, nossa, vai virar uma das minhas trilogias favoritas, eu vou adorar esses livros e, tipo, tinha tudo pra ser isso até chegar nessa merda. Eu não consegui me importar com os personagens, com os acontecimentos. Aqui a gente tem uma história que se passa paralelo ao fim de Perdão Mortal e daí continua também depois do fim do outro livro. E acho que o mais triste da história é que agora eu tô com 0 vontade de ler o 3º volume da trilogia e eu odeio abandonar a série no meio. Normalmente quando eu abandono é depois do primeiro livro, eu não me comprometo tanto assim, mas ok. Mas felizmente depois eu tive uma experiência muito melhor com o An Enchantment of Ravens. Eu fui seca nessa história achando que ia ter várias semelhanças com Corte de Espinhos e Rosas e realmente quando você para pra analisar a sinopse tem, só que a história em si não tem nada a ver. Eu li esse livro, tipo, em um dia, ele é bem fininho, ele é bem gostoso, ele é uma fantasia mais leve, mais bem-humorada, mas não tão complicada, assim como fantasias costumam ser. Inclusive, eu recomendo muito, se você não tem muito hábito de ler fantasia e queria começar dando uma chance, eu acho que começar por esse aqui é uma boa. Aqui a gente tem uma terra que fica ali na fronteira entre o mundo dos feéricos e dos humanos, o mundo real. E esse povo, ele tem muito contato com esses, né, feéricos. Só que nesse mundo, feéricos não conseguem criar nada, eles não conseguem fazer nada. Tipo, cozinhar, pintar, construir coisas, eles não conseguem. E pra isso eles dependem dos humanos. E aqui a gente tem uma pintora, ela pinta muitos autorretratos pros feéricos, que são absurdamente vaidosos. E ela é muito boa, tão boa que quando o príncipe do outono vai visitá-la, ela pinta ele e retrata uma tristeza nos olhos dele. Só que isso também não é permitido entre o povo dele, porque isso é visto como fraqueza. E ele já não tá com a moral muito boa ali no reino dele, então ele volta, rapta ela pra levar ela a julgamento pra ver se, né, a moral dele volta a ficar boa no meio do povo dele. Esse livro aqui ficou com 5 estrelas, é realmente muito divertido, ele não era nada do que eu tava esperando uma coisa mais sombria, uma coisa mais dark, e não foi, muito pelo contrário. E depois dele, continuando na fantasia, eu li o Ever the Hunted. Esse livro aqui foi meio que uma decepção, porque ele tava indo muito bem, tava tudo indo muito bem mesmo, só que daí a história de repente se estagnou num lugar que foi perdendo a força, e quando a gente chegou no final ali, no desfecho, foi tudo tão rápido que eu fiquei olhando pro livro tipo, já acabou, Jéssica? Não foi muito bem distribuído aí esse começo, esse meio e esse fim, o que fez com que ele ficasse só com 3 estrelas. Continua sendo uma história bem legal, uma fantasia bem bacana, bem assim, aquela clássica fantasia YA, mas perdeu pontos comigo com o final. A continuação foi lançada agora, chama Ever the Brave, a capa é vermelha, é linda. E quando eu terminei de ler esse aqui, eu tava com bastante vontade até de ler a continuação, só que agora eu não estou mais com tanta vontade assim, então não sei. E uma sinopse rápida disso aqui é que aqui a gente tem uma menina cujo pai era meio que caçador de recompensas do rei. Só que quando esse pai morre, essa menina é pega cometendo um crime. Ela é sentenciada à morte com uma condição: se ela conseguir encontrar o principal suspeito do assassinato do pai, ela então é solta e pode viver a vida dela em paz. Só que esse principal suspeito é o antigo melhor amigo dela, aprendiz do pai e, claro, super crush da vida inteira dela. Essa sinopse é bem promissora, mas é tudo isso que eu falei, né, acabou ficando só com 3 estrelas, mas eu ainda continuo recomendando. E depois eu li um dos melhores livros da minha vida, que foi o Gemini, a continuação de Illuminae. Eu já falei disso aqui demais,
E inclusive pra todos vocês que compraram o Illuminei da Black Friday por causa da minha indicação, vocês são foda. E eu espero muito que vocês gostem do livro. Mas aqui é o que eu falei, a gente tem uma continuação de Illuminei, só que assim, se passa em outro lugar, com outros protagonistas, um pouco depois ali dos eventos de Illuminei. Um pouco não, bastante depois. Mas a gente tem ali meio que um encontro entre os dois eventos, claro que tudo está ligado, mas os personagens do Illuminei se encontram em certo momento com esses aqui, é muito bom. Eu vou falar de novo dos vlogs de leitura, desculpem, mas acontece que eu surto no vlog em que eu li isso aqui. É sério, um incrível exemplo de YA na ficção científica e obviamente 5 estrelas. E depois eu li o Gracinha do Jacob. Esse livro passou na frente de vários outros da minha tibiária, eu simplesmente deu uma vontade louca de ler ele. E aqui a gente tem no final do século XIX uma mocinha inglesa que desembarca na América em busca de um novo começo, em busca de um novo emprego. E ela acaba encontrando como assistente desse detetive aqui que chama Jacob. E ele é meio assim fora dos padrões, ele vê coisas que as outras pessoas não veem. Ele é meio, não chega a ser paranormal, mas ele vê assim aquele outro mundo de criaturas da floresta. E mesmo com todo esse elemento fantástico aqui, a gente tem um clássico livro de detetive, que a gente tem um caso e a gente tem ali a investigação, os suspeitos, as pistas. Foi muito gostoso mesmo, faz parte de um quarteto. E eu realmente quero ler o próximo. E ficou com 4 estrelas. E depois desse eu li um incrível, maravilhoso, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que eu não consigo falar o nome desse livro direito sem errar. Já saíram todos os tipos de variações, tipo pequena, longa viagem, planeta, longo, infinito, enfim. Mas esse livro é muito bom mesmo. Aqui a gente tem exatamente o que o título fala, é uma viagem longa a um pequeno planeta que é bem hostil. A gente tá a bordo aí dessa nave que ela perfura buracos no espaço-tempo para criar caminhos, né? Muito tipo de coisa que a gente vê lá em Gêmina também, mas essa é outra história. E a gente vai acompanhando a vida desses personagens dentro dessa nave. Ainda que o livro seja sobre uma longa viagem a um pequeno planeta hostil, na realidade ele é sobre a relação dos tripulantes da nave que está fazendo a longa viagem a um pequeno planeta hostil. Aqui a gente tem muito esse conceito de o que é família pra você e o que realmente constitui uma família de verdade. Se só porque uma pessoa enfim, seu filho biológico, seu parente biológico, ele é necessariamente parte da sua família ou não, ou sim. Enfim, a autora brinca muito com esse tipo de coisa aqui, ela brinca muito com linhas de pensamento, vertentes de pensamento, crenças, coisas da nossa própria sociedade. Então é um livro que, sem você perceber, faz você criar paralelos entre o que você tá lendo e o mundo em que a gente vive. E isso é muito bom. Obviamente ficou com 5 estrelas. Eu já perguntei pra Darkside no Twitter se eles vão lançar o segundo. E obviamente eu fui ignorada, porque as editoras sempre me ignoram. Mas a gente fica aí com os dedos cruzados. E daí, por fim, eu li finalmente, Since You've Been Gone, da Morgan Matson. Esse aqui é o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro foi o The Unexpected Everything. Gostei mais do que desse, mas esse aqui também é muito bom. Aqui a gente tem uma menina que ela é muito tímida, ela nunca se arriscou muito, nunca foi muito assim de sair da zona de conforto dela. E ela tem essa melhor amiga que é justamente quem faz tudo que ela não tem coragem de fazer, ela que arrasta a Emily pros rolês da vida, ela que é a extrovertida, enfim, é aquele meio que estereótipo da melhor amiga doida. Só que aí essa melhor amiga doida some sem deixar vestígios e na verdade o único vestígio que ela deixa é uma carta pra Emily com várias coisas pra se fazer, é uma lista de coisas que a Emily tem que fazer sozinha, sem ela. Isso era meio que um costume entre as duas, mas... E a Emily, que está completamente desesperada sem a melhor amiga, começa aí a acreditar que se ela cumprir a lista inteira, ela quem sabe encontra o caminho de volta pra melhor amiga dela. Só que ao longo dos itens aí, ao longo que ela vai completando os itens, a vida dela muda completamente. Conhece outras pessoas, ela adquire novos hábitos, ela vira outra pessoa. Tanto que no final a gente tem uma protagonista muito diferente da que a gente tinha quando a gente começou o livro. E eis que o desfecho, né, o que aconteceu afinal com a melhor amiga dela, foi uma coisa que acabou me emocionando um bocado. Eu chorei no final desse livro, eu nunca imaginei que eu choraria no final desse livro, mas eu chorei real. Isso fez com que ele ganhasse muitos pontos comigo, porque ele ia fechar mais ou menos com umas 3 estrelas e meia, e acabou ficando com certeza 4 estrelas.
A única coisa que impediu que ele tivesse 5 foi que a autora coloca alguns flashbacks no meio da história. Ela meio que tenta explicar alguns itens da lista, voltando em acontecimentos passados entre as duas amigas, enfim, pra gente ter ali um vislumbre de como era a amizade delas. Só que eu achei que isso não foi necessário e só enfraqueceu a história, então foi isso que tirou ali uma estrelinha, mas sério, é um livro muito bom. Leiam os livros da Morgan Matson, eu quero ler, tipo, todos, sério. E foram esses então, gente, os livros que eu li no mês de novembro. Foi um mês bem legal de leituras, eu gostei de praticamente tudo que eu li. Falem pra mim nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram em novembro, que eu quero saber. E se você já leu algum desses, falem pra mim também. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, clica lá embaixo, se inscreve, deixa o seu like no vídeo. Muito obrigada por assistirem, vejo vocês no próximo, beijo e tchau!